Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá, uma aulinha sobre aplicações das leis de Newton para a gente pensar um pouquinho, tá? Bom, vamos para uma coisa básica, né? Quando a gente fala aplicação, vamos colocar aqui a aula de hoje. Aplicações das leis de Newton. Para que serve isso? É mais para a gente ver um pouco daquelas leis que nós já discutimos, né? E destacar principalmente os tipos de força, né? Então, vamos pegar um caso simples, né? O caso 1 aqui, que é um corpo apoiado numa superfície plana e horizontal. Vamos deixar esse corpo aqui. Vamos pegar uma condição só para a gente destacar. Vamos colocar isso aqui, ó. Sem atrito. Só para você lembrar, tá bem? E vamos pegar a condição em que você aplica uma força F a esse corpo. Então tá aqui. Primeiro caso mais simples, né? Que é um corpo num plano horizontal sem atrito. Se você pensar um pouquinho, né, na discussão que nós já tivemos, antes de resolver esse problema, você tem que montar aquilo que a gente chama de diagrama. Vamos chamar isso aqui, ó, diagrama de forças, que é aquilo que a gente chamou também de diagrama de corpos livres, tá? No que consiste? Você vai olhar para a situação e vai separar os corpos envolvidos. Vamos lembrar, tem basicamente 3 corpos aqui. Vamos considerar essa superfície, ó, uma mesa. Bem? Então, temos 3 corpos. Então, temos o corpo propriamente dito, que é o que o pessoal chama de bloquinho. Temos a mesa, que é a superfície de contato, tá aqui. E temos a terra. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, né? Se não tivéssemos a mesa aqui, esse corpo ele seria atraído gravitacionalmente pela Terra. Então a primeira força que você marca para esse corpo aqui é a força-peso. Aqui, ó. Força-peso. Então vamos lembrar das leis de Newton. Terceira lei de Newton. Pelo princípio da ação e reação, se a Terra atrai esse corpo, o corpo atrai a Terra na mesma direção, com a mesma intensidade, com sentidos opostos. Então vou marcar aqui, ó. E o mais importante, que atua em corpos diferentes. Então aqui nós temos a ação da força da Terra aplicada no corpo e aqui a reação da força do corpo aplicada na Terra. Se o corpo não desce acelerado, né, uma das causas aqui, nesse caso, é o contato do corpo com a mesa. Então o que você tem? Devido ao contato do corpo com a mesa, o corpo aplica uma força na mesa e pelo princípio da ação e reação, a mesa aplica uma força no corpo, na mesma direção, com a mesma intensidade, com sentidos opostos e o mais importante, que atua em corpos diferentes. Bem, temos aqui então já um par ação e reação, perceba que está em corpos diferentes, e no caso do bloquinho, nós temos aí a aplicação dessa força F, que eu não deixei claro quem aplicou, mas não me importa muito bem quem tem aplicado. O que importa é o seguinte: a reação dessa força está em quem aplicou. Muito bem. Se o nosso objeto de estudo é um bloquinho, com isso aqui você já consegue definir, tá, as condições com que esse corpo vai desenvolver ou não a aceleração. Mas só para fechar o assunto, vamos dar uma olhada na mesa e na Terra. Do jeito que está aqui, falta aplicar as outras forças associadas à mesa. Então primeiro eu vou marcar aqui, ó, a reação da força normal. Perceba que eu coloquei aqui um sinalzinho negativo para indicar que tem o sentido oposto da ação, no caso ali, a força normal. Tudo bem? Vamos para a mesa. Mesa também tem massa. Se mesa é portadora de massa, então aqui nós temos o peso da mesa.
reação do peso da mesa está na terra. Então, vou marcar aqui, peso da mesa, sentido oposto. Para cada ação, tem uma reação de mesma direção, de mesma intensidade, sentidos opostos e o mais importante que atua em corpos diferentes. Do jeito que está aqui, pessoal, né, se só tivéssemos essas duas forças, a mesa aceleraria para baixo. Então nós temos a reação do contato da mesa com a terra. Então, devido ao contato, a mesa aplica uma força na terra. Então, vou chamar isso aqui, ó, força normal da mesa. Vou colocar com sentido oposto. E aqui a reação do contato, força normal da mesa. Pronto, aí. Está definido, tá bom? Do diagrama de forças, a gente entende o seguinte. Olhando somente para o bloquinho, que é o que nos interessa, olhando as forças que atuam sobre ele, nós podemos falar o seguinte, ó. Primeiro, nesse caso aqui, a força-peso tem o mesmo módulo que a força normal. Conclusão, para o bloquinho, o que nós temos? Aqui o bloquinho. E a força resultante, ou seja, o resultado das forças que atuam sobre o corpo, é a própria força F. Aí, pessoal. Então vamos lá. Pelo princípio fundamental da dinâmica, nós podemos falar o quê? Que a força resultante é produto da massa pelo vetor aceleração. Tá aí. Quem é a força resultante nesse caso aqui para esse bloquinho? Bom, é a própria força F. Então eu posso falar o seguinte: a força resultante é a força F, eu vou colocar aqui em módulo, massa vezes aceleração. Quem? A própria força F. Vamos pegar um caso? Vamos supor que esse bloquinho seja portador de uma massa de 2 kg e que essa força F tenha módulo, vou colocar aqui, ó, 10 newtons. Bom, de acordo com o que a gente discutiu aqui, posso falar o quê? Que o módulo da aceleração é o módulo da força F, nesse caso, pela massa. No SI, então nós temos 10 newtons e a massa desse corpinho, 2 kg. 10 por 2, pessoal, costuma dar quanto? 5. Então, aceleração em módulo, 5 metros por segundo ao quadrado. Tá aí, pessoal. Só para lembrar, se você tiver que marcar o vetor aceleração, e aí você vai ter, de acordo com o princípio fundamental da dinâmica, o seguinte, ó, para qualquer corpo, se aqui nós temos o vetor força resultante, o vetor aceleração tem que apontar na mesma direção e no mesmo sentido que a força resultante. Bom, pessoal, então tá aí a aplicação das leis de Newton, primeira aulinha sobre esse assunto. Tchau, tchau, abraço.